Boa noite a todos. Boa noite. Você está feliz com Jesus? Amém? Jesus está feliz com você? Amém? Amém. Essa segunda resposta a gente fica meio, vacilante, mas nós devemos dizer que sim, amém, Podeis assentar na presença de Deus. Para quem não me conhece, sou pastor Mauro. Nós nos apresentávamos sempre no curso de casal. Eu sou o Mauro da Rose, Sou a Rose do Mauro. E fomos convidados pelo pastor Edilson para estarmos aqui, para trazermos uma palavra para a família, uma palavra para edificar. E queremos nesta noite que você saia daqui edificado, E a palavra de Deus, ela diz que mais bem-aventurado é aquele que não apenas ouve as palavras, mas as pratica. Que nós possamos ser praticantes da palavra de Deus, amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre nós vivermos, os desafios da vida contemporânea sem fugir do propósito. O tempo vai se passando e nós vamos mudando, as coisas vão mudando e as tecnologias vão se aprimorando, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós devemos ser os mesmos. Essa semana até estava falando com alguém sobre a fama, o sucesso, isso pode mudar as pessoas. E eu falei assim, que nós devemos ser como a árvore plantada junto a ribeiro, que nunca sai do lugar. E que entender que Deus é o nosso sucesso. Estar em Deus é o nosso sucesso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como viver uma vida de sucesso nesse tempo que o Senhor nos deu. Amém? 1 Coríntios 7, 17 é o nosso tema de base. 1 Coríntios 7, 17 diz assim. Vamos ver se vocês vão colocar. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Qual foi a condição que Deus nos designou? Qual é a tua condição e a minha condição nessa terra? É de filhos. Essa é a condição. E nós nunca podemos nos esquecer disso. Para vivermos o propósito no seu tempo, A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo. A Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas. E esse é o tempo que nós vivemos. Vivemos um tempo de pandemia, tempo diferenciado. Nós que lidamos com casais, sabemos quantas lutas, quantas separações. Hoje estamos vendo os resquícios de casais nos procurando e dizendo, estamos separados. E aí, o que fazer com isso? Como viver com esses problemas e essas dificuldades? Então, a gente quer trabalhar com vocês a vida prática. Às vezes, nós viemos aqui como pastores e falamos, então, vocês têm que fazer isso, vocês têm que amar a Deus, vocês têm que adorar a Deus, vocês têm que servir a Deus. E vocês, muitas vezes, nos olham e perguntam, tá, e daí? Como fazer isso? Como fazer isso no dia a dia? Todo dia eu me levanto e tenho um problema que eu me deparo. Como que eu vou fazer com essa situação? Eu sei que eu tenho que amar a Deus, eu sei que eu tenho que ser bom, eu sei que eu tenho que ser testemunho, mas como fazer isso? Aí é que está o problema, Então, nós queremos falar um pouco sobre isso. O que nós queremos abordar? Como nós devemos ser como filhos? Todos aqui são filhos, Pode ser que nem todos sejam pais, mas todos nós, com certeza, somos filhos. Como nós devemos ser como filhos? Como nós devemos ser como pais? Como nós devemos ser como esposos, como esposas, como amigos, como profissionais? É isso que a palavra de Deus, ela nos ensina e ela quer que nós vivamos de tal forma que agrade a Deus. Não é verdade? Amém. Deus, ele simplesmente quer isso. O homem, a religiosidade, muitas vezes colocam coisas a mais. Jesus é o pão da vida que desceu do céu, amém?
é aquele que veio para saciar a nossa fome. Mas muitas vezes o homem, ele não se contenta somente com o pão, e ele quer colocar uma margarina por cima, uma manteiga, um docinho, e é aí que entra a religiosidade. Muitas vezes nós não vivemos a palavra pura, a palavra verdadeira, e nós começamos a colocar regras, nós começamos a colocar leis, para que as pessoas cumpram, e essas regras e essas leis muitas vezes são pesadas demais para as nossas vidas, não é verdade? Mas o que Jesus, se nós formos buscar na palavra de Deus, na palavra de Deus nós vamos encontrar conselhos, ensinamentos para que nós sejamos bons profissionais, bons pais, bons esposos. E daí você pode dizer assim: ah, mas antigamente as coisas eram mais fáceis. Lá no tempo que Jesus, e por isso que a pastora Rose, ela colocou, vivendo os desafios da vida contemporânea, sem fugir do propósito. Nós estamos no ano 2021, no século 21, com toda essa tecnologia, com toda essa evolução, com toda a modernidade. É possível nós agradarmos a Deus nessa época? Ou é muito difícil? Ah, na época dos discípulos era mais fácil. Na época dos discípulos era tudo mais simples. Quando Jesus veio, naquele contexto, os judeus, eles estavam sendo massacrados pela lei romana. Eles pagavam altos impostos. Eles viviam numa miséria, muitos passavam fome. E Jesus vem com uma proposta para eles: sejam santos, sejam corretos, façam as coisas certas, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Num contexto assim, difícil, complicado, e nós muitas vezes pensamos: não, a nossa época, a fase que nós estamos vivendo é muito pior, é muito mais difícil. Mas não é, é a mesma coisa. Basta nós nos posicionarmos em Deus, lá no seu serviço, na sua faculdade, aonde você estiver, você pode ser uma pessoa que agrada a Deus, amém? Então vocês acham que Deus é um Deus contemporâneo? A Bíblia diz em Apocalipse 4, versículo 8, a Bíblia diz assim: e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eu penso assim, que os anjos olhavam para Deus e falavam assim: santo, santo porque foi, santo, santo porque é, santo, santo porque há de vir. Amém. Santo no passado, santo no presente, santo no futuro. E tem pessoas que olham para nós e para nós que somos cristãos e temos Deus, e elas dizem assim: que bom, uau, eles são normais, eles servem a Deus agora também, não só lá no passado, quando tinha que ser crente para ser feliz. Não, porque Deus merece todo louvor. Que bom que eles vão ser cristãos. Quando os seus filhos olharem para você, mãe e pai, e dizerem assim: eu tenho um pai que serviu a Deus, eu tenho um pai e uma mãe que servem a Deus em qualquer circunstância. Eu tenho um pai e uma mãe que eu posso me esconder debaixo de suas asas, porque eles vão ser também. Então eu vejo que quando os anjos falavam santo, 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 para cada situação dessa eles diziam um santo, porque isso glorifica a Deus. Sabe, irmãos, amar a Deus e ser firmes e constantes, isso glorifica a Deus. Sabe, glorificar a Deus não é passar uma noite inteira apenas em oração, não é fazer jejum de 30, 40 dias. Isso é bom, mas glorificar a Deus é ser firmes e constantes. A constância edifica tanto as nossas vidas quanto aqueles que olham para nós e dizem: uau, eles não jogam peso na gente. Sabe, eles são cristãos e eles não jogam peso na gente, eles apenas mostram que Ele é santo, santo,
e santo. Então, viver a vida contemporânea é saber viver dentro desse tempo o que Deus deu agora. Sabe, Deus deu alguns projetos para nós há um tempo atrás. Algumas coisas a serem feitas. Mas passou o tempo. E Deus deu agora outros projetos, todos alinhados dentro da vontade dEle. E Deus vai nos dar outros projetos amanhã. E eu tenho que saber lidar com esses projetos, com essas coisas, sem titubear. Sem deixar a minha fé enfraquecer. Sabe, sabendo que não importa as circunstâncias, então eu continuo dizendo: Santo, 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 porque o Senhor era, o Senhor é e o Senhor há de ser. E eu também vou ser como o Senhor. Amém? Então pode passar quantos anos forem, mas Deus sempre é um Deus atualizado, é um Deus contemporâneo. Então nessa era da contemporaneidade, existe algo muito importante, que são os modelos de liderança hoje, em todas as empresas de sucesso, é a parceria. Nós não vivemos sem parceria, né? Porque nós não somos uma ilha. O pessoal do louvor, nós aqui todos estamos em parceria. Então vamos cantar esse hino logo depois da mensagem, vamos entrar em parceria, vamos fazer isso, um vai tocar, o outro vai cantar. Então Deus também é um Deus parceiro. Então nós queremos falar um pouco desse Deus parceiro, né? E se nós estamos aqui, eu e Mauro, foi porque Deus olhou para nós e viu que nós podemos ser parceiros dele. Então ele olhou e escolheu nós para sermos parceiros. E eu não quero desapontar Deus. Então eu queria que vocês abrissem a palavra em Gênesis 12, versículo 1 e versículo 2. Amém? A Bíblia diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus poderia fazer tudo sozinho. Deus é um Deus que, se Ele fizer assim, tudo acontece. Mas Ele escolheu nos dar a oportunidade de crescer fazendo algo tão grandioso, que é viver e realizar o propósito dEle aqui na terra. Então, quando Deus Ele nos escolhe, Ele nos escolheu aqui para estar aqui, Ele nos deu uma oportunidade de crescer e trabalhar debaixo dessa grande empresa, né? Quando nós vamos para uma empresa assim famosa, renomada, aqui que a gente pensa: puxa, estou bem coberto, né? Então nós estamos hoje cobertos por Deus, pela escolha que Ele fez. E quando Deus nos permite caminhar com Ele nas grandes experiências dEle, simplesmente não somos comuns, mas crescemos e nos tornamos especiais. Sabe, quando Deus nos escolheu, quando nos tirou do pecado, da morte, da escravidão, Ele nos tornou especiais. Ele nos tornou pessoas que vão ser parceiros e vão usufruir de tudo que Ele tem. Tem um amigo nosso que ele dizia assim: as experiências são plataformas colocadas debaixo dos nossos pés como um degrau que nos faz subir para um nível mais alto. Então, quando você e eu temos uma experiência assim terrível ou boa, seja qual for, a gente nunca sai daquela situação da mesma forma. A gente sobe um nível mais alto. Amém? Amém. E você pode estar se perguntando: mas e eu, né? Como eu posso agradar a Deus? Como eu, pecador, falho, cheio de falhas, e creio que todos nós que aqui estamos lutamos com isso, né? Lutamos com o nosso passado, lutamos com o nosso presente, nos preocupamos com o nosso futuro. No último domingo que eu estive aqui, eu preguei sobre isso, né? Que o futuro pertence a Deus e nós não devemos estar nos preocupando. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos, né? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. A palavra de Deus nos diz isso. Mas nós, muitas vezes, ficamos nos cobrando: mas como que eu posso ser usado por Deus? Como eu posso agradar a Deus? Nós vemos, por exemplo,
Eu falei sobre na época dos apóstolos. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, então Saulo. A palavra de Deus diz que Saulo era um homem ruim, ele perseguia a igreja. Ele era uma pessoa que não gostava dos cristãos. Mas Paulo teve um encontro com Jesus, amém? E todos nós tivemos um encontro com Jesus. Todos nós que estamos aqui, nós somos justificados por esse encontro com Jesus. E eu queria ler, nós não anotamos lá, mas Filipenses, no capítulo 3, versículo 11 ao 14, Filipenses, se você puder abrir a palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, do verso 11 ao 14, diz assim, Paulo dizendo, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. O 12, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O 14, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E o 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É de hoje em diante, é desta noite em diante. Nós estamos aqui para trazer uma palavra dizendo assim, ó, você não precisa ser o super crente. Eu tenho o poder. Não, quem tem o poder é Jesus. Jesus é que tem o poder, e através dele, através da graça de Jesus, da misericórdia dele, nós podemos ser alguém. Nesta época, nesse tempo, nesse momento, nesse tempo, como a Rose colocou, nesse tempo contemporâneo que nós vivemos, nós podemos agradar a Deus, assim como Paulo fez. Ele foi um homem errado, mas após o encontro dele com Jesus, ele disse essas palavras, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós temos um passado, eu aprendi ainda ontem, interessante que no hebraico não existe o verbo presente, ele só existe o verbo passado e o verbo futuro. Por quê? Eles dizem que o presente já passou, esse momento já passou, então existe o passado e o futuro, e nós temos que lidar muito bem com isso, com o nosso passado, para não matarmos o nosso futuro. O nosso passado, como a Rose falou agora há pouco, o nosso passado tão próximo aí, de pandemia, e ainda estamos vivendo, né? Estamos aqui todos de máscara ainda, vivendo essa fase terrível. Quantas pessoas perderam seus sonhos? Quantas pessoas se suicidaram nessa fase, nesses últimos 2 anos? E quantos que não se suicidaram fisicamente, não se mataram fisicamente, mas mataram seus sonhos, seus projetos, não tem mais esperança no futuro? Mas como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio que Jesus tem para cada um de nós, amém? E aí caminhamos nesse nível mais alto de sermos especiais, não metidos, né? Porque o que acontece muitas vezes é que muitas pessoas consideram que os cristãos são metidos porque são assim diferenciados. Eu sou o bom da boca, e muitas vezes nós temos culpa, né, nisso, porque nós muitas vezes colocamos essas pessoas de lado. Ah, você é pecador, eu sou bom, porque nós como igreja, porque muitas vezes nós devemos cuidar disso. Então cuidar, porque é uma linha muito justa,
Porque nós somos especiais, sim, nós sabemos disso. Mas esses seres especiais é para servir. Não para usurpar desse poder que Deus nos dá, mas para servir as pessoas. Então, em João 6:2, ali ele fala que Jesus era especial e nós devemos seguir o seu caminho, o seu conselho, né? E a grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Sabe por que Jesus era especial? Porque ele operava sinais. E sabia que os sinais não se consiste apenas em fazer milagre, ressurreição de mortos, uma cura. Os sinais são várias coisas que contribuem para a salvação de pessoas. Tem pessoas olhando para mim e para você esperando um sinal. Às vezes o sinal é um dobrar, um se dobrar e dizer assim, sim, você está certo. A pessoa, você tem toda a sua verdade, você sabe tudo, mas muitas vezes, e aquilo que você fala às vezes até está certo, mas a outra pessoa vem e fala e você se dobra. Tá bom, eu vou te ouvir, eu vou analisar. Os sinais estão na humildade muitas vezes, e a Bíblia diz aqui, nós queremos falar um pouquinho em Deuteronômio 7, 6, 7, que fala sobre o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida, ele colabora para a salvação das pessoas. Eu não preciso me esgoelar falando de Jesus, eu preciso viver. Sabe, tinha uma história que existia um casal que ele tinha uma luminária, e a luminária parou de brilhar. Acabou a luz. Aí o marido ia jogar aquela bateria no lixo, né? E a esposa, como sempre gosta, né, de aproveitar tudo, ela falou, marido, não joga não. Vamos aproveitar essa bateria para pôr na campainha. E o marido foi lá e pôs na campainha. Aí fez aquele maior barulho, né? Funcionou a campainha. O que eu tiro dessa lição? Para fazer barulho, não precisa de muita potência. Não precisa muita bateria. Mas para brilhar, precisa. E a Bíblia aqui nos deixa muito claro, né? Em Deuteronômio 6:7 diz assim, ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Quando os nossos filhos olharem isso na nossa vida, eles não vão ter muita dificuldade. Eles até podem se desviar, eles até podem não querer seguir, mas eles viram a liderança, por exemplo, que é um dos últimos modelos de liderança, por exemplo. E em 1 Timóteo 3, do versículo 2 ao 6, também Jesus nos deixa como que nós podemos fazer isso. Como que nós podemos viver essa vida contemporânea sem fugir do propósito e sem precisar ficar trazendo peso na vida das pessoas? Ah, você não pode fumar. Ah, você não pode beber. Olha essa saia. Sabe, a gente fala muitas vezes das coisas externas, sabe por quê? Porque nós somos rasos. Nós não temos profundidade e nós não vivemos para mostrar o exemplo. Então é bom a gente falar e cobrar, né, como o Mauro disse, legalismo, peso. Mas Jesus era um Jesus leve. E aonde ele ia, ele corria, ele fugia das multidões, as multidões iam atrás dele. Sabe, quando as pessoas falam assim, não importa agradar aos homens, importa agradar a Deus. Eu fico meio assim. Porque Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Então, quando nós agradamos a Deus, consequentemente eu agrado ao homem. Porque Deus é um Deus agradável, um Deus gostoso de se lidar. Então aqui diz assim que nós devemos ser aqui em 1 Timóteo 3, do 2 ao 6. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Então, irrepreensível, o que seria esse irrepreensível? Não é ser santo ao ponto de não pecar, porque nós pecamos. Mas esse ser irrepreensível é errar, sim, mas admitir o seu erro e consertar. Porque quando uma pessoa erra e mantém o seu erro, o que você pensa dela? É soberbo, né? É soberbo. Mas quando ela erra e ela volta atrás e diz, me perdoa. Pessoal, me perdoe. Você olha, aquele homem é santo. Você esqueceu, igual o Mauro falou, esqueceu do passado, esqueceu o que ele fez. Porque ele continua sendo irrepreensível. Ele continua sendo santo. Sabe? Então, outra coisa, outro item ali que ele fala é sobre ser vigilante. Perceber as artimanhas do inimigo.
Armando Cilada, nós como casais, né, eu e o Mauro, sempre damos curso de casais, falamos para maridos, mulheres. A gente estava comentando sobre isso, sobre traição. Que nós devemos levar a nossa mente, a mente de Cristo, unir a nossa mente à mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, nós não fazemos essas coisas. Sentir desejo, vontade, luta, sentimos, vamos sentir, nós somos normais, naturais. Mas o realizar é uma escolha. Sabe, dizer, não, eu sei aonde isso vai dar. Sabe, tem homens e mulheres se traindo, aprontando, entrando em depressão. Então, vigiar, olha isso aqui. Olha, isso aí vai dar zebra. Vai dar nhaca, isso aí não vai dar legal. Eu sei onde vai acabar. Eu sei aonde vai acabar. O prazer momentâneo, a gente sabe aonde vai acabar. E ele fala ali sobre a sobriedade. Sobriedade, ser de sóbrio. Sóbrio, tranquilo. Em meio a situações embaraçosas, eu mantenho a minha posição de filho de Deus e de árvore plantada junto a ribeiro, que mantém-se sóbrio mediante qualquer problema. Eu mantenho-me. Eles sabem onde achar conselho. Onde eles vão? Eles vão em você. É em você que eles vão. Mesmo tendo problema, mesmo tendo dificuldade, mesmo sendo falho, mas ser uma pessoa sóbria. Honesto, honestidade. Ali, nesse versículo, se vocês forem ler, ele está colocando todos esses adjetivos. Sóbrios, honesto, pague a dívida. Muitas vezes não temos condições, mas, puxa vida, negocia. Porque as pessoas estão olhando para a nossa vida. Então, nós como família, como líderes, como membros de igreja, devemos isso sim ao nosso irmão e a Deus, a honestidade. Ser hospitaleiro. Então, essa igreja, hoje mesmo eu até convidava uma família para vir. E eu falei, lá é gostoso. Aí você chega lá, todo mundo bacana. Tem um cafezinho, né? Porque eu amo café. Tem um cafezinho. A casa é hospitaleira. E você ter amigos, irmãos, dá trabalho. Você ser hospitaleiro dá trabalho. Organizar uma recepção de pessoas dá trabalho. Por isso que ali Deus está falando, olha, vocês têm que ser assim para ser meus filhos. Vai dar trabalho, vai suar um pouquinho, mas vale a pena. É apto para ensinar, sempre pronto a aprender. Vocês já lidaram com pessoas que dizem que sabe tudo? Pior coisa que tem, meus irmãos. A gente que lida com música, com ajudar as pessoas, às vezes dar conselho, a gente chega lá, não, isso eu já sei. Aí o marido está lá separando da mulher, chutou o pau da barraca. Mas olha, você devia... Não, eu já sei. Tá, você já sabe, mas por que você está assim então? Se você já sabe tudo. Então, apto para aprender. Não, eu preciso aprender. Sabe? O pessoal do coral, né? Os líderes de corais, quando a gente vai aprender, quando eu fui fazer várias técnicas vocais, a primeira coisa que eles falavam para a gente: agora vocês vão jogar no lixo que vocês aprenderam. Eu falava, nossa, jogar no lixo. E aí eu não vou valorizar tudo que eu aprendi. Mas depois eu entendi que se eu não bloquear aquilo, eu não vou estar pronta para aprender o que eles vão me ensinar. E eu preciso aprender, então eu tenho que tirar, limpar o meu HD, limpar tudo para receber o novo de Deus. Amém? Amém. Ser irrepreensível, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, sempre pronto a aprender. Será que nos dias de hoje isso é uma utopia? Será que nos dias de hoje isso é muito difícil de nós conseguirmos? Nós vivermos isso nesses dias? A palavra de Deus, ele não está dizendo aqui, homens, não cortem o cabelo. Homens, não usem barbas. Mulheres, não usem calça comprida. Não. É aqui, é lá dentro. É lá dentro de nós. A palavra de Deus, ela sempre vai falar aqui dentro. E nós temos que ser transformados de dentro para fora. Como a Rose falou, nós devemos ser normais, simples. O que nos admira, e a gente
Dá glórias a Deus por isso, porque muitas vezes a gente, pelo nosso estilo de vida, que para muitos nós seríamos tidos como liberais, pessoas que talvez não busquem tanto a santidade como deveriam. Para muitos, talvez o nosso rótulo seria este, mas é impressionante a quantidade de casais, amigos que nós temos, que nós convivemos, vamos para a praia juntos, ficamos na mesma casa juntos, às vezes por uma semana, lá com a Jusceli e o Goi, né? Às vezes eles têm que se esconder para dizer que não estão em casa, porque senão a gente chega lá, já vai, quando eles chegam, a gente já está jantando na casa deles, né? Ó, estamos aqui, né? Mas, não por nós, pela graça de Deus que há em nós, a confiança que as pessoas têm na gente, e não é nada de nós, podem nos revistar, nós não temos nada, mas a confiança que as pessoas têm nas nossas vidas. Essa semana ainda nós estávamos lá na praia e fomos visitar uma amiga. Ai, que bom que vocês vieram, nós precisamos conversar com vocês, falar sobre a vida conjugal deles, pedir conselhos. Vocês deveriam vir para cá e abrir uma igreja aqui, porque a gente conhece vocês, e seria tão bom, né, se vocês abrissem uma igreja aqui. Então, mas não, nós ficamos nos olhando assim, né? Mas o que a gente tem? Nada. Mas é Deus nas nossas vidas, é o amor que nós temos para com Deus, e nós amamos. Eu estava pensando, né, na parábola do filho pródigo, né? Eu comecei aqui dizendo, mas hoje é muito difícil, muitos podem dizer, mas naquela época, em quais coisas o filho pródigo gastou o seu dinheiro, a sua herança que ele pediu? A palavra de Deus diz que ele gastou em festas, em bebidas, com mulheres, as mesmas coisas. O diabo, ele não é criativo, ele sempre usa as mesmas coisas para nos derrubar. Da mesma forma, lá no passado, são as mesmas lutas que nós temos aqui. Então, nós vivemos isso, só que a palavra de Deus diz que o filho mais velho ficou em casa. Mas se nós formos ler a parábola, nós vemos que aquele filho ficou em casa, mas era infeliz. Ele ficou, mas ele vai lá e cobra do seu pai. Eu sempre estive aqui ao seu lado, sempre te servindo, sempre fazendo as coisas para você, e agora chega esse aí e você mata o cordeiro cevado para ele, você faz uma festa e para mim você nunca fez. Quantos de nós somos esse filho mais velho, né? Que estamos na casa de Deus, mas não amamos estar na casa de Deus. Estamos talvez por religiosidade, por medo, mas nós devemos estar por prazer na casa de Deus, porque amamos. E eu sempre digo, sempre quando eu oro a Deus, Deus, como eu amo tudo que vem de Ti, Deus. Eu amo louvor, eu amo estar na Tua casa, eu amo estar na Tua igreja, eu amo estar onde nós podemos conversar a respeito das coisas do Senhor. Nós estamos lá com a Jusceli e o Goi, e as nossas conversas é em torno da igreja. Nós estávamos ontem lá na casa do pastor Edilson, com mais alguns irmãos, e as coisas em volta das coisas de Deus. E é isso a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós não devemos ser religiosos. Hoje mesmo, agora mesmo à tarde, hoje é aniversário da nossa caçula, da Natália, e nós fizemos um almoço para ela. Veio todos os familiares do namorado dela, e nós almoçamos, brincamos, conversamos, mas chegou esse horário, sabe o que aconteceu? Eles ficaram lá em casa. Todos estão lá em casa, nós nos arrumamos, tomamos um banho, nos arrumamos rapidinho e vamos para a casa de Deus.
Vamos cumprir o chamado de Deus, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, com leveza, com gozo, com alegria. Nós não somos uma ilha, nós não somos ETs, nós somos homens e mulheres reais, que têm desejos, que têm sonhos, que têm limitações, e precisamos viver uma vida real nesta terra, porém, vivendo o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, amém? Vivendo os milagres de Deus, vivendo de respostas de Deus. Você tem orado a Deus? Você tem pedido bênçãos para Deus? Você tem recebido as respostas de Deus? Se nós fôssemos contar aqui quantas bênçãos, quantos milagres Deus tem feito nas nossas vidas. E não porque nós somos super crentes. Quando nós andamos 10 centímetros acima da terra porque somos santos. Não, somos normais. Mas nós amamos a Deus e cremos que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele está olhando para cada um de nós e querendo nos abençoar, querendo dar tudo aquilo que nós pedimos e muito além daquilo que nós pedimos. Amém? Então Deus sempre visa o nosso bem-estar. Quando Deus pediu para Abraão sair, o maior beneficiado naquela história era o próprio Abraão. É como eu falei no começo. Porque ele diz assim, naquele versículo que eu li, ele diz: abençoar-te-ei. A Bíblia diz em Josué 1:3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, disse a Moisés. Então ele fala assim, se você fizer o que eu mando, eu vou te abençoar. E aonde você for, vai ser bênção. Quando você colocar, a gente comprou um apartamento agora na praia, né? E a gente colocou nossos pés lá e nós dissemos: aqui poderia até ser já abençoado, mas nós não sabíamos. Então nós colocamos os pés e dizemos: aqui vai ser um lugar abençoado, porque nós colocamos as plantas dos nossos pés. Então ele diz: Abraão, eu vou te abençoar. Faça o que eu mando, faça o que eu te pedi, que eu vou te abençoar. Engrandecerei o teu nome. Olha só, sucesso pessoal. Quando você e eu queremos sucesso pessoal, porque todo homem quer. Não adianta dizer que não, porque todo homem quer. Quer sucesso na vida familiar, quer sucesso na vida financeira, em todas as áreas. Só que Deus, ele está atrelado a viver o reino nessa terra. E ele fala para Abraão: Abraão, você vai sair da tua parentela, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Fique tranquilo, porque você vai ter resultados. Eu vou te dar resultados, que é abençoar, engrandecerei o teu nome. Abraão, teu nome será engrandecido, vai sair nas manchetes, vai sair nos jornais, vai sair nas redes sociais. Às vezes nós procuramos sucesso querendo fazer da nossa forma, mas não obedecemos aquilo que é básico, que Deus mandou a gente fazer. E ele fala outra coisa aqui: far-te-ei uma grande nação. A Bíblia diz em Salmos, se eu não me engano, Salmo 2, que ele fala assim: eu te darei as nações, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Olha só o que ele tem para dar para nós. Mas ele está atrelando isso a realizar o desejo do coração dele. Deus tem um desejo no coração dele. E ele quer revelar a mim e a você. E será que eu tenho feito isso acontecer nessa terra, nesse tempo que Deus me deu, mediante a tanta coisa, onde dizem que as pessoas não querem mais Jesus, as pessoas agora têm muita tecnologia, não querem mais saber de Jesus. Olha, isso é uma mentira de Satanás. Elas nunca quiseram tanto Jesus como elas querem hoje, nesse tempo de depressão, tempo de tristeza, onde eu e você somos capacitados com as ferramentas de Deus para abençoar essa terra. Viver o propósito de Deus não pode ser algo ruim, como o Mauro disse. Tem que ser algo gostoso, pode até ser difícil. Para mim, para você, pode até ser difícil. Claro, tem os seus problemas do século 21. Tem o problema não estou mais afim, não quero saber, descartável. Tem esses problemas, sim. É difícil? É.
Mas tem que ser gostoso. Tem que ser gostoso viver. Igual nós estamos lá no nosso apartamento, mas nós trabalhamos demais, eu e o Mauro, esses dias. Ficamos 10 dias lá. Então, nós já abrimos o olho assim. Bom, hoje eu vou pintar o quarto, vou pintar a sala, vou pintar o banheiro. E o Mauro, hoje eu vou parafusar isso. Então, nós já tínhamos a meta. Mas trabalhava. Um dia, uma tarde, eu falei, amor, hoje eu vou dar um mergulho. Vou dar um mergulho, eu não aguento mais, eu estou cansada. Vamos lá. Aquele solzão brilhando. E nós pegamos e fomos embora. E eu dei uma hora e ficava, Rose, tem tinta no cotovelo. Rose, tem tinta na testa. Rose, tem tinta no óculos. E eu ficava lá limpando. Aí fui para o mar. Deitei lá na cadeira também, banho. Quando o Mauro fala. E o Mauro sempre me mostrando as falhas. Rose, tem tinta no teu pé. Eu olhei para o meu pé, era pura tinta. Aí o que eu fiz? Cobri de areia. Enfiei meu pé debaixo da areia, cobri e deitei. E dormi. Descansamos um pouquinho e voltamos. Então, às vezes, né? É difícil lá fazer as coisas lá. Mas depois que estava tudo limpinho e bonitinho, gente, filmei, saí, nós olhamos. Aquilo é tão prazeroso. Sabe? É tão prazeroso quando a gente consegue fazer. Porque Ele deu capacidade para mim e para você, para conseguirmos. Então, tem gente que fala, eu fico assim, cabreira. Com cristão que diz, mas é tão difícil servir a Deus, é tão triste. Sabe, não é triste não, é difícil, mas é alegria, é prazer, é gostoso, a gente esquece de tudo que para trás ficou, sabe? E a Bíblia diz assim, em Provérbios 22, do 17 ao 18. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo e se aplicares todas elas. Claro, vai ser gostoso se você viver. Vai ser legal se você viver uma vida cristã e isso vai ser alegre. Agora, se você não guardar, se eu não guardar, vem culpa. Olha, Deus pediu algo para mim e eu não consegui fazer. Então, vivemos em uma era difícil, é complicado. Mas será que na época de Jesus, como o Mauro falou, era diferente? Era terrível. Os discípulos morriam, as pessoas morriam por amor a Deus, a Jesus. As pessoas entregavam a sua vida. E ser parceiro de Deus é manter a qualidade de vida em atividade. Eu tenho meu Deus como parceiro. Parceiros no casamento, né? Eu e o Mauro fazemos tudo junto. 24 horas por dia junto. Eu estou trabalhando lá, estava lá na praia, e todos eles fazendo as coisas, o Mauro aposentado, fazendo as coisas, a minha filha de férias, mas eu estava lá fazendo as coisas, mas eu estou trabalhando em home. Aí eu tinha que tirar meu tempinho para trabalhar. Eu falei, gente, mas eu também tenho que trabalhar. E ficava lá trabalhando e tinha que prestar atenção neles e fazer, sabe, em atividade. Ser parceiro de Deus, e Deus dava graça, conseguia terminar o serviço, ia passear com eles, ia trabalhar com eles, a gente tinha tempo de visitar os amigos. Por quê? Porque Deus está nessa parceria. Ele torna leve o seu fardo e o meu fardo. Ele diz, vocês vão ter fardo sim, mas não vai ser um fardo pesado. Que as pessoas olham para você e dizem, eu não quero ser crente. Deus que me perdoe. Que eles lá só ficam lamuriando, reclamando. Gente, eu tenho um monte de defeito. Quem me conhece sabe. Mas tem uma coisa que eu odeio. É reclamar e dar glória ao inimigo, sabe? E ser mal agradecida. Odeio. Quando há uma coisa, um problema na nossa vida, nós nos calamos. Eu e o Mauro. Nós nos calamos. Mas quando Deus vem com a vitória, nós falamos. Sabe? Então, ser parceiro de Deus é vivermos nessa era complicada, mas feliz com Jesus. Ser parceiro de Deus é manter a qualidade de vida. Marido e esposas devem ser parceiros e devem estar alinhados. Se eu e Mauro não estivermos alinhados, nós somos como aquele tripé capenga que não consegue se manter em pé e Deus não pode dar o crescimento. Se tem casais aí ainda que não se alinharam, eu vou dizer para vocês, vocês nunca vão crescer. Porque Deus não vai colocar algo pesado em cima de vocês, pesado no sentido de peso de glória, de coisas boas. Deus não vai colocar porque está capenga. Então, se eu e o Mauro nos alinharmos dentro da vontade de Deus, entendemos que isso para nós é assim, aí Ele vai colocar o crescimento. Vai colocar o crescimento em nós. Devemos ter comunhão com Deus. Nós sempre damos aula de casais, tem um triângulo que diz que Deus está em cima desse triângulo, o marido e a esposa estão aqui, um aqui, no triângulo. Quanto mais perto de Deus os dois chegam, mais juntos eles ficam, mais pertinho.
um do outro, eles ficam. Então, sermos alinhados com Deus, alinhados conosco e ter bons relacionamentos de amizade. Sabe, um casal foi lá na nossa casa e eles estavam separados já. E eles falaram, pediram conselho, nós demos conselho. Daí, na hora que eles foram embora, eles falaram, e agora? O que nós temos que fazer? Eles acharam que nós ia dar uma receita assim, né? Um remédio, sei lá o quê. Aí o Mauro falou assim, o segredo é ter amizade com casais saudáveis. E eles começaram a fazer isso, começaram a andar com o pessoal, andar com o pessoal. Logo nós vimos que eles estavam curados, saudáveis. Então, relacionamentos de amizade. A qualidade de vida de uma família deve ser proporcionada pela sua paternidade. Então, nós como pais, né, creio que aqui tem muitos pais, nós somos responsáveis pela futura geração. E não só como pais biológicos, mas como pais espirituais também, né? Quantos aqui trouxeram alguém para a igreja? É responsabilidade nossa, né? Nós somos pais dessas pessoas que nós trazemos para a igreja. E nós devemos, então, oferecer uma qualidade de vida. Da mesma forma que Deus, o nosso Pai, proporciona um ambiente propício para o nosso bem-estar, nós também, como pais e mães, devemos proporcionar este ambiente para os nossos filhos, tanto filhos biológicos como espirituais. Nunca se esqueça, o propósito de Deus em nossas vidas é o passaporte para o nosso futuro. O propósito de Deus, nós buscarmos, sempre a gente usa essa frase, né? Estar no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas, esse é o passaporte para o sucesso da nossa vida, amém? Tantos buscam em tantas outras coisas, como a Rose já falou, no sucesso profissional, financeiro, sucesso nas mídias e tantas outras coisas, mas tudo isso pode nos trazer um certo sucesso, mas o verdadeiro sucesso mesmo é quando nós estamos em Deus, vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Em Gênesis, no capítulo 2, 15, nós já estamos caminhando para o final já. Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus confiou algo a Adão que ele não cumpriu. E por isso, né, nós sabemos as consequências que eles tiveram. O resultado foi a morte. Deus confia em nós para algo, e se não obedecermos, podemos gerar morte. Não tenha medo de Deus, viva nesse tempo que Deus te deu e tenha tudo o que Ele tem para você e a sua família, amém? A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 12, verso 2, ela diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Amados, é isso que nós queremos trazer nesta noite para vocês. Uma vida abençoada, leve, gostosa. Não é bom estarmos aqui hoje? Amém? Quantos podem dizer amém? Amém? Não é bom? Não é gostoso? Quando a gente anda aí pelas ruas da cidade, a gente vê tantas pessoas
vivendo uma certa liberdade, dizendo assim: eu não aguento mais a minha mulher, eu não aguento mais os meus filhos, e sabe de uma coisa, eu vou sair de casa. E as pessoas saem, e sabe o que elas viram? Elas viram cavalos de Satanás, elas viram pessoas massacradas pelo diabo, o seu semblante triste, suas roupas, maltrapilhas. É isso que a tal liberdade que o mundo diz que nós podemos ter, é isso que nos oferece: desgraça, derrota, vícios, dependências no vício. É isso que o mundo oferece. Mas quando nós somos transformados, e hoje nós estamos aqui nesta noite, sendo transformados por Deus, amém? Como Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, amém? Da mesma forma nós aqui nesta noite, se abrirmos o nosso peito, lá vai estar escrito uma plaquinha assim: em construção. Nós estamos sendo construídos por Deus, nós estamos sendo transformados por Deus, e nesta noite nós estamos aqui, não nos conformando. Eu não quero viver esse mundo, todas as propostas que esse mundo tem, eu não preciso ser marido de uma só mulher, eu não preciso ser uma pessoa honesta, eu não preciso ser uma pessoa sóbria. É isso que o mundo diz, eu tenho a minha liberdade, eu posso ser aquilo que eu quiser. É isso que o mundo nos oferece, é essa tal liberdade. Mas Deus tem uma outra liberdade, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? Eu tenho liberdade de dizer assim: meus amigos, olha, está tudo muito bom aqui, nós estamos festando, nós estamos nos alegrando no aniversário da nossa filha, mas agora nós temos um compromisso, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho essa liberdade, eu posso, não sou oprimido pelo vício, pelas coisas que esse mundo oferece, eu tenho a liberdade de escolher a Deus, amém? E é isso que nós queremos nesta noite, que você saia daqui, não somente ouvindo isso, mas praticando tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesta noite. Queria convidar vocês a ficarem em pé. Amém. Nós temos um curso de casais que a gente começou em 97, que o Mike e a Marilyn, são dois americanos, eles formaram esse curso e que hoje está no mundo todo. E nós fomos numa conferência com eles e eles falaram assim: vocês acham que nós não temos problema? Vocês acham que nós não temos dificuldade? Vocês falaram: vocês estão bem enganados, nós temos sim. Mas nós somos como um leão e uma leoa. Nós pegamos esse projeto e nós vamos até o fim. E eu quero dizer para vocês: peguem esse projeto, que é a salvação, tanto de vocês, tanto nossa, como das pessoas que vão vir para nós, e leve até o fim. Leve essa vida consagrada até o fim. Eu quero que o pessoal do louvor cante, eles vão cantar um hino agora. E quero que você coloque a mão no seu coração. Eu sei que você foi tocado por Deus como eu fui tocada por Deus. E eu quero que você, nesse momento de meditação, você diz assim para o Senhor: Senhor, eu tenho algo que talvez eu não esteja conseguindo, mas eu sou um leão, eu sou filho do leão, e eu vou levar até o fim, sim, porque eu tenho a mente de Cristo. E por mais que eu esteja gemendo e chorando com as minhas lutas e dificuldades, eu vou dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Amém? Vamos adorar a Deus com a nossa vida. Aleluia, Espírito Santo de Deus.
a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vem inundar o nosso coração, Jesus. Vem com teu rio. Quando nós estamos na correnteza do rio de vida, tudo fica mais fácil. Quando estamos no teu rio, Senhor, colocamos cada um aqui, Senhor, debaixo das tuas mãos, pedindo ajuda, pedindo ajuda. Nós temos sede de ti, sede de ti. Precisa da chuva, meu coração. Nós temos sede de ti, sede de ti. Fala isso pra Ele. E Deus meu, Ele é o nosso Deus. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vem trazer a sua chuva, fogo de Deus, fogo de Deus, sobre nós. Vem com a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio de vida, Senhor, o Senhor Jesus, inunda o meu coração. Aleluia. Sim, Pai, em nome de Jesus nós declaramos a bênção sobre cada vida aqui nesta noite, Pai. Oh Senhor, traz cura, Pai. Traz cura na alma. Traz cura, Senhor, no espírito. Traz cura no físico, Pai, em nome de Jesus. Você que está com alguma enfermidade, se for possível, coloca agora a sua mão no local desta enfermidade. Se não, coloca na altura do seu coração. Pai, em nome de Jesus, traz a cura.